Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que o Espírito Santo nos ajude a continuar a falar do sétimo mandamento, que está em Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Antes de continuar, farei uma breve oração. Bondoso Pai, peço que o Espírito Santo nos ajude a entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Continuando a falar do sétimo mandamento, no vídeo anterior, terminei neste verso. O fato de uma vez mais se tornar uma só carne está relacionada com o fato de ter originalmente sido uma só carne. É desígnio de Deus que, através da relação sexual, a carne se una à carne e o espírito ao espírito. O termo bem conhecido na psicologia popular descreve o conceito ensinado em Gênesis capítulo 2 e versículo 22 até o 24. Identificação. Identificar-se com alguém envolve mais do que alimentar esta pessoa ou cuidar dela. Significa que, de algum modo misterioso, chegamos a partilhar sua identidade, como se de alguma forma fôssemos essa pessoa. Por meio de identificação, podemos ver o mundo através dos olhos dela, entender sua alegria e sua dor. Essa força poderosa está em ação quando choramos no fim de um filme triste. Nossas lágrimas fluem porque o ator fez com que nos identificássemos com a personagem na tela, de modo que a sua perda se tornasse a nossa. Quando Adão viu aquela formosa criatura que se aproximava, teve um senso profundo de identificação. Lá no íntimo, ela era parte dele, pois havia se originado de seu próprio corpo. Essa é a razão do incrível impacto que tal experiência produziu nele, levando-o a exclamar: essa, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, que seria mais maravilhoso e natural para Adão do que segurá-lo nos braços, sentir o corpo dela junto ao seu e partilhar com ela o intenso prazer que, segundo o desígnio de Deus, devia acompanhar esse alegre encontro. Deus planejou, criou a união sexual para que fosse um poderoso instrumento de identificação e união. Dizendo com outras palavras, o sexo é o superpoder, a cola da alma. Isso não é meramente uma teoria agradável ou uma ideia carinhosa. A ciência descobriu uma química poderosa que o corpo libera durante o sexo, e esses elementos químicos intensificam a ligação do casal. Um hormônio chamado oxitocina atua diretamente no cérebro para fortalecer nossa relação e identificação, e seu fluxo aumenta durante a relação sexual. Isso significa que Deus planejou o aspecto físico do ato sexual como parte da intimidade total do coração e da mente, que é o casamento. O apóstolo Paulo também fala da função unificadora do sexo e diz que ela opera exclusiva quando podemos nem ter essa intenção. Isso quer dizer que, ao contrário do que alguns poderiam desejar ou crer, não é realmente possível fazer sexo e ir embora na crença de que nada aconteceu. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela?
Pergunta Paulo. Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 16. Você pode sair da cama, vestir-se e ir embora, mas alguma coisa aconteceu. Ocorreu uma ligação e você está levando algo consigo. Você esteve tecendo uma teia que a hereda e que de um jeito ou de outro voltará para assombrá-lo. Jesus também se referiu à função vinculadora da intimidade física. Não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homens e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne? Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Mateus, capítulo 19, e versículo 4 a 6. Assim como Paulo, Jesus está dizendo que o relacionamento sexual é uma agência divinamente designada para tornar forte e permanente a união de duas vidas. É o meio que o céu usa para cimentar dois corações, e eles não poderão, depois disto, ser separados, sem grave dano a ambos. Uma das expressões usada por aqueles que promovem a revolução sexual é sexo seguro. O termo tem levado milhões de pessoas a crer que existe mesmo segurança num estilo de vida libertino. Refere-se à ideia de que os preservativos podem evitar doenças. Sem dúvida, eles ajudam nesse sentido. Contudo, a proteção que oferecem reduz, mas não elimina o risco. Além do mais, esse mito repousa sobre a ideia de que a doença é a única consequência indesejável de tal comportamento, porém os resultados da quebra do sétimo mandamento são multifacetados e longa duração. Faz parte desse mesmo mito a ideia de que você precisa testar um carro antes de comprá-lo. Parece lógico, não é? Morar junto ou coabitar parece uma forma livre de riscos para verificar a compatibilidade. Deveria ser um excelente método de chegar a um casamento perfeito. O estranho é que as estatísticas mostram que acontece o contrário. Casais que começam a seu casamento dessa maneira têm quase o dobro de possibilidade de divórcio dentro de 10 anos em comparação com os que começam a vida em comum com o casamento. Além disso, um estudo recente descobriu que os casais que apenas coabitam têm um índice de agressão física 3 vezes mais elevado que os casais casados. E o índice de violência grave é quase 5 vezes maior do que em casais casados. Quanto mais ativos sexualmente os cônjuges forem antes do casamento, maior será a probabilidade de que eles se traiam depois de estabelecido o vínculo. Não surpreende que as mulheres envolvidas em relacionamentos casuais relatem um índice muito mais elevado de depressão e muito mais baixo de satisfação sexual do que as mulheres numa relação matrimonial. Atualmente, explosão de doenças sexualmente transmissíveis desafia ainda mais o conceito do sexo seguro. Uma análise de literatura
científica revela que os preservativos não evitam a transmissão de vírus do HIV que causam a AIDS. Entre 15 e 31% das vezes, portanto, não deveria nos surpreender que, apesar de ter aumentado o uso de preservativos nos últimos 25 anos, novos casos e novos tipos de doença sexual transmissível hajam aumentado ainda mais. Nos anos 60, antes do início da revolução sexual, as principais doenças transmitidas por contato sexual eram a sífilis e a gonorreia, e se acreditava que estivessem desaparecendo por causa do desenvolvimento de antibióticos. Hoje, a ciência médica descobriu mais de 20 tipos amplamente disseminados de doenças sexualmente transmissíveis, com média de mais de 15 milhões de novos casos por ano nos Estados Unidos. 2/3 de todas as doenças sexualmente transmissíveis ocorrem entre pessoas de 25 anos de idade ou menos. A cada ano, 3 milhões de adolescentes contraem uma doença sexualmente transmissível. E nos Estados Unidos, em média, pelo menos 1/4 dos adolescentes sexualmente ativos é infectado. As doenças sexualmente transmissíveis lideram a papilomavírus humano, a HPV, com 5,5 milhões de novos casos relatados a cada ano. Outro flagelo mortal. Outras doenças que agridem as trombas de Falópio e é causa da infertilidade que mais cresce. A ciência médica ainda não tem cura para doenças virais como herpes e o vírus da imunodeficiência humana, HIV, que causa a AIDS. Segundo os Centros da Prevenção e Controle da Doença dos Estados Unidos, a AIDS lidera como a causa da morte entre pessoas de 25 a 44 anos de idade. A simples menção desses números dificilmente apresenta um quadro que significa ter a vida devastada pelo HPV ou presenciar a morte de um ente querido com AIDS. Posso garantir que essa é uma forma horrível de morrer. Um resultado ainda mais triste da revolução sexual tem sido o aumento quintuplicado no número de crianças que crescem em lares com a presença de apenas um dos pais. De acordo com o Centro Nacional de Estatísticas da Saúde dos Estados Unidos, os nascimentos fora do matrimônio naquele país representam 33% de todos os nascimentos em 2002, comparando com 7% em 1960. Isso acontece a despeito de mais de 1,3 milhão de abortos realizados anualmente ali. Não há um único fator em que as crianças deste país não estejam em pior situação por causa da mudança dos valores sexuais, segundo o doutor. As crianças em lares dirigidos por apenas um dos pais têm maior probabilidade de sofrer abuso sexual, ser presas, repetir o ano na escolar, parar de estudar ou ser expulsas, usar maconha, cocaína e cigarro e carregar armas, ter graves problemas
emocionais e comportamentais, sofrer de problemas de saúde física, ser sexualmente ativas, tornando-se mães, pais, solteiro e sofrer depressão ou cometer suicídio. Esses são alguns resultados mais óbvios da liberdade e liberação que ocorre. É verdade que aconteceu uma mudança radical nos padrões morais de alguns elementos da sociedade, mas descrevê-la com liberação ou promovê-la como um avanço ou melhoramento é como gabar-se da liberdade para fumar, e o número anual de pessoas que morrem como resultado da revolução sexual excede em muito o número anual dos que morrem devido ao fumo. Queridos, estamos na segunda parte sobre o 7º mandamento. Quantas coisas terríveis por achar que está tudo liberado, que já não mantém mais. Deus fez o ato sexual entre um casal que se unisse um ao outro, não para estar pulando de cama em cama e se achar no direito que pode fazer o que bem quiser. Isso está trazendo muitos problemas familiares para muitas pessoas, não só para os adultos, como também pelas crianças que nascem em lar sem pai e mãe junto. A educação já não é a mesma e segue o mesmo caminho do pai ou da mãe, por estar em caminhos errados. Observar os mandamentos de Deus e ser obediente a Ele nos traz vida e qualidade de vidas. Você que está me escutando, estamos no 2º vídeo sobre o 7º mandamento. Não deixa de ouvir o próximo vídeo, porque ainda continuaremos falando do mesmo mandamento, que é não adulterarás. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.